Já estamos de volta e com informação importante para quem é aposentado ou pensionista do INSS. O Supremo Tribunal Federal publicou a decisão final sobre a revisão da vida toda com 6 votos a 5. Com isso, os aposentados podem solicitar o recálculo do benefício, incluindo salários recebidos antes de 1994. Vamos entender um pouco mais na reportagem. O recurso chegou para votação no Supremo após casos de aposentados que foram prejudicados pela nova regra implementada a partir da reforma da Previdência de 1999, que calculava o salário com base a partir dos rendimentos daquele ano. Para aqueles que recebiam um salário maior antes de 1994, o benefício pode aumentar, enquanto os que tiveram aumento a partir de 94 não precisam solicitar a nova contagem. A revisão da vida toda não acontece de forma automática. Cada caso precisa passar por análise do INSS, uma vez que a mudança pode ser vantajosa ou não. Em 1999, aconteceu uma grande reforma no sistema previdenciário brasileiro que mudou diversas regras de aposentadoria. Os cálculos foram feitos sobre salários a partir de 1994, desconsiderando remunerações anteriores. 94 foi o ano de estreia do Plano Real, estabelecido durante o governo Itamar Franco e que definiu o real como nova moeda brasileira, acabando com a hiperinflação de moedas anteriores. Sobre isso, a gente conversa agora com a advogada Paula Assunção, que vai tirar as nossas dúvidas sobre a revisão da vida toda. Bom dia, Paula. Bom dia, Mari. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. E além do que foi dito nessa reportagem, mais algum acréscimo sobre o que de fato é a revisão da vida toda? A reportagem foi bem completa, né? Explicou bem para os nossos aposentados, né? Por que tem tanta esperança nessa revisão da vida toda. E o nome é bem convidativo, né? A revisão da vida toda. E é exatamente por isso, para que aquelas contribuições que foram feitas antes do Plano Real, ou seja, a vida toda de contribuição daquela pessoa, seja considerada. Em 1999, como a matéria falou, houve um marco importante que a legislação determinou que para fins de cálculo do benefício, do valor do benefício, não do tempo, do valor do benefício, seja considerado apenas tudo que foi contribuído dentro da moeda do Plano Real, que entrou em vigor em julho de 94, né? Uma contribuição importante até de Juiz de Fora, que foi no governo do Itamar Franco. E por conta disso, todas as contribuições anteriores a julho de 94 não entraram no valor. Para alguns aposentados, isso significou um grande prejuízo. E é por isso que a revisão da vida toda é tão vantajosa para tanta gente. E sobre a decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, que envolve a mudança de cálculo do benefício, como que funciona, então, o cálculo da revisão da vida toda? O cálculo da revisão significa refazer a aposentadoria da pessoa na data que ela se aposentou, só que ao invés de utilizar como período base de cálculo todas as contribuições de julho de 94 para frente, utilizar tudo, desde o dia que a pessoa começou a trabalhar, assinou a carteira, tá lá, contribuição de 1980, contribuição de 1970, contribuição de 1989. Às vezes são poucos anos antes de 1994, mas se o salário for vantajoso, pode ter um impacto, sim, no recálculo da aposentadoria. E para solicitar, Paula, quais são os critérios? Os critérios. Bom, nós temos duas possibilidades, né? De cara, quem se aposentou nos últimos 10 anos e antes da reforma da Previdência que tivemos de modo mais recente, que foi essa agora de 2019, que mexeu de novo nas regras de cálculo. Paula, mas se a pessoa aposentou em 2020, mas retroativa 2019, aí ela tem direito, sim. Se a sua aposentadoria foi concedida nos últimos 10 anos com as regras anteriores à última reforma da Previdência, que aconteceu em 11 de novembro de 2019, você pode ter direito. E para quem já se aposentou há mais de 10 anos, cabe avaliar de acordo com o caso. Existe uma tese, né, para que a aposentadoria de quem já tem mais de 10 anos também seja revisada, só que essa tese não foi abarcada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, então tem que estudar caso a caso. Qual que é o prazo, né, para entrar aí com a ação da revisão da vida toda? O ideal seria respeitar esses 10 anos, né? Fazer essa conta. Então, olha, hoje são 25, né? 25 de abril. Então, 25 de abril de 2013, se você aposentou nesse intervalo, já procure ajuda,
faça o cálculo, que pode ser o caso de fazer a revisão da vida toda. Se você se aposentou há mais tempo, 2012, 2010, não desanime. Faça o cálculo também e avalie com o profissional da sua confiança se vale a pena o risco de entrar com a ação ou não. Porque em muitos casos é vantajoso correr esse risco, viu? E quando que vale a pena solicitar? Porque muito do que a gente conversa aqui é que às vezes essa solicitação ela é permitida, mas às vezes aquele momento não é o ideal, vale segurar um pouquinho mais, né? Então é possível a gente poder explicar isso para o nosso público também, de quando que vale a pena, que tipo de cuidado ele deve ter? Essa informação é muito importante, né? A gente costuma, às vezes, até brincar, né, Bárbara? Às vezes o cliente vai com tanta esperança e a gente tem que falar com ele que os cálculos disseram que a revisão não é vantajosa. E a gente tem que levar a crédito o trabalho sério de quem faz o cálculo da revisão da vida toda. E quando fala com a pessoa, olha, não entre porque o seu benefício pode diminuir. Não é porque ela não quer revisar aquele benefício, é porque realmente a matemática ali deixou claro que o benefício pode diminuir. Não é má vontade, né? Não, exatamente. Ela está dando um alerta. É um alerta. E, às vezes, a pessoa contribuiu antes de 1994, mas contribuiu com um salário muito baixinho ou contribuiu períodos muito esparsos. Na hora que a gente refaz o cálculo, ao invés de ser vantajoso, acaba diminuindo o valor do benefício. Então, tem que estudar caso a caso. Não é loteria, não é, vamos entrar e ver o que dá. Não funciona assim. Inclusive, quando entra com a ação na justiça, o profissional que está assessorando essa pessoa é obrigado a apresentar os cálculos, senão o processo nem segue. E para solicitar, a única forma de fazer isso é por ação judicial? Agora não. Logo que saiu a condenação, o INSS, mais que depressa, colocou lá no sistema o pedido de revisão da vida toda. Mas fica essa dica, mais uma vez, reitero. Você pode até correr e fazer o protocolo lá. Mas verifique o cálculo. Nem todo mundo contribuiu antes de julho de 94, nem todo mundo contribuiu com bons salários, nem todas as revisões são vantajosas, então não faça esse pedido de modo aventureiro. Consulte alguém, converse com alguém sobre a revisão para verificar se realmente é o caso de fazer o pedido no aplicativo do INSS. E o telespectador que viu que se encaixa nesse perfil, né, para fazer a solicitação, quais documentos que são necessários? Carteira de trabalho, demonstrando, né, que teve contribuições anteriores a 1994, carnê, se houver. O sistema do INSS informatizou muita coisa, gente, mas tem alguns períodos que não aparecem no sistema. Às vezes a pessoa pagou com outro número de identificação, às vezes contribuiu numa carteira de trabalho que se perdeu ou molhou, né, se perdeu em alguma mudança. Então, o máximo de documentação possível. Tem contribuições no INSS que são as chamadas microfichas, que não aparecem no CNIS. Então, precisa de munir-se de documentos mostrando, eu comecei a trabalhar em 1970. Então, tá bom, junta tudo e vamos fazer os cálculos. Pra gente relembrar, então, quem tem direito à revisão da vida toda? Todo mundo que se aposentou a partir de 1999 até as regras de 2019, mesmo que a aposentadoria tenha sido concedida um pouquinho depois. Agora, ficar atento àquele prazinho de 10 anos que a gente falou mais cedo. E quem não tem direito, Paula? Para aquelas pessoas que se aposentaram antes de 1999, a regra era outra. Mesmo com a revisão da vida toda, incluindo os períodos de 1994, etc., a regra de aposentadoria era bem antiga. Quem está ouvindo a gente, às vezes vai lembrar, né? Uma regrinha dos 36 últimos salários, está assistindo, tem sempre um avô, um tio que aposentou nessa regra. Essas pessoas que se aposentaram em outras regras de benefício não têm direito. Só aquelas que utilizaram a regra de 1999, da Lei 9876 para frente. E, Paula, você que está ali na prática, né, no dia a dia, você consegue trazer alguns personagens para a gente? No caso, um que pôde sim se beneficiar, né, desse recálculo e outro que não, para a gente entender as circunstâncias de um jeito um pouco mais palpável? Não, a gente faz esse cálculo todos os dias, todos os dias. Inclusive, saindo daqui hoje, eu vou atender um caso que não tem direito à revisão. Se aposentou especial, agora, recente, 2018, fiz os cálculos, inclusive refiz os cálculos para ter certeza, para falar com a pessoa, mas realmente ele não tem direito. A revisão da vida toda implicaria numa diminuição do valor. Então, assim, tem que levar em consideração que quando você aumenta, né, quando você utiliza a vida toda de contribuição da pessoa, você também coloca mais salários na média aritmética que o INSS faz. Então, é matemática pura.
muitas vezes você vai colocar salários baixos e vão jogar a média do benefício para baixo. A pessoa está achando assim, então é só incluir o período anterior, eu trabalhei, eu tenho direito. Não. Você trabalhou, você ganhava quanto? Você contribuía sobre quanto? Que aí é que vai, a média que vai nos mostrar se é vantajosa ou não. Chegou a pergunta do pessoal de casa, a gente vai ler aqui, é da Maria de Lourdes, de Juiz de Fora. Ela diz o seguinte: bom dia a todos, bom dia para você, Maria de Lourdes. Maria. E ela pergunta, quem aposentou em 2021 terá direito? Gratidão. Então, Maria, 2021 já está submisso às regras novas da Previdência Social, Emenda Constitucional 103, que entrou em vigor em 2019. Só que tem que dar uma olhadinha na sua carta de concessão se as regras de benefício que você se utilizou são anteriores, porque pode acontecer. Inclusive, uma vez até nós conversamos sobre isso aqui, né? A tal regrinha do direito adquirido. Olha, vou entrar com o pedido só agora, mas quando fui lá fazer a conta, eu tinha direito antes da reforma da Previdência, eu posso utilizar? Se ela utilizou uma regrinha de direito adquirido, pode ser que ela esteja dentro dos requisitos da revisão da vida toda, sim. Boa sorte. E, Paula, a gente também, assim, você comentou agora, né, em relação a avisar para a pessoa que ela não vai ter direito. E como que costuma ser a reação? Isso é bem recebido? Em alguns momentos elas ficam naquela resistência, insistindo pelo cálculo e às vezes caindo até em golpes por conta disso, né? Porque, assim, todo aposentado é insatisfeito com o valor do seu benefício, não é? Então, assim, existe uma frustração com a aposentadoria, as pessoas percebem claramente, né, que o benefício não acompanha os reajustes da inflação. Agora, de 1º de maio, por exemplo, o salário mínimo vai aumentar, a aposentadoria não acompanha o mesmo reajuste. Então, quando a pessoa chega até nós, ou até qualquer colega que trabalha com Previdência Social, sempre uma família chorosa ali para que aquele benefício tenha um reajuste. Quando você dá essa notícia, olha, não entra porque não vai ser vantajoso, nós não vamos ter vantagem no benefício, corre o risco, sim, da pessoa procurar uma segunda opinião, uma terceira opinião. E não vejo problema também que procure. Só é problema a pessoa arriscar e fazer, eu vou entrar mesmo assim. Porque se o benefício for menor, o INSS ele vai revisitar o benefício da pessoa. E aí depois ela vai ter que provar que não quer ficar com aquele benefício menor. E pode cair em golpe, como você falou. Às vezes, aquela oferta fácil, né? Até o VT anterior falava disso. Desconfie. A oferta fácil demais, te cobrando um valor muito caro para fazer uma revisão que alguém já te alertou que não daria vantagem, pode ser alguém apenas se aproveitando ali da ilusão daquele aposentado que precisa melhorar o benefício. E eu acho que é importante a gente alertar também, principalmente com relação a essa questão dos golpes, como que a pessoa faz para ela ter certeza que o profissional em quem ela está confiando é alguém de confiança, né? Quais fatores que ela deve levar em conta ali? Quais dicas que você dá, né, para a pessoa que está aí nesse processo de escolher um profissional para ajudar nesse processo, mas está agora com a pulga atrás da orelha? Será que eu escolhi um profissional, que eu estou escolhendo um profissional que realmente quer o meu bem e não só ganhar dinheiro às minhas custas? Como buscar essa garantia? Exato. Né? Assim, a confiança realmente é uma coisa difícil, não é, Mário? Porque às vezes você bate o olho na pessoa e você simpatiza com ela na hora. E às vezes tem algumas pessoas que a primeira impressão não te ajuda muito. Mas eu acho que na conversa com o profissional, a pessoa consegue perceber se é alguém que conhece a área, né? Os cálculos da revisão da vida toda é uma matemática simples. Então, pensa para ver, olha, você pode me mostrar quanto que deu a revisão? Quais são as nossas perspectivas? Você tem outras causas na área? Você tem formação na área, que eu acho que isso, né, faz uma certa diferença, né? A gente estuda muito para isso, gosta que seja reconhecido. E, de repente, às vezes, até uma indicação mesmo, né? Como advogada, eu posso falar da Ordem dos Advogados do Brasil, pode indicar profissionais que estão em dia, né? Com a OAB, que são reconhecidos. Mas em todas as áreas, eu acho que pode ser uma indicação de alguém que já esteve lá e ficou satisfeito com o atendimento. Nem toda causa é ganha, mas o bom atendimento é garantido. E, Paula, surgiu aqui também mensagem de uma outra telespectadora nossa, que é a Cristina Aires, de Belo Horizonte. Ela falou que está assistindo o nosso programa e por isso surgiu uma dúvida em relação à revisão da vida toda. Ela disse, se ao final da revisão concluir que o valor será menor que o atual, o valor da aposentadoria poderá diminuir? Excelente pergunta. Sim, uma excelente pergunta. Quando a gente faz a revisão da vida toda, o INSS, ele automaticamente vai, de fato, revisar todo o benefício.
Então, ele pode encontrar algum período que ele enquadrou, alguma contagem que ele fez equivocada. Existem outras revisões que podem ser descobertas junto com a revisão da vida toda, como a de atividades concomitantes, como revisões de tempo especial que não foi enquadrado. Então, você tem outras coisas que podem ser avaliadas. E sim, o benefício pode resultar num benefício menor. Aí vai começar uma segunda briga, Cristina, que é o INSS querendo diminuir o benefício e a pessoa tentando argumentar pelo direito adquirido, pela boa-fé, etc. e tal. É necessário ter contribuído pelo período da revisão da vida toda para ter direito à revisão? É necessário ter contribuído antes de 1994. Isso é primordial, Isso né? é Antes primordial. de 94. Se a pessoa não tem contribuições anteriores a 1994, então a revisão da vida toda não tem objeto, porque ela é exatamente para incluir aquelas contribuições anteriores ao plano real. A gente faz o cálculo, converte a moeda, verifica, né, se essa contribuição realmente é de um valor que vai somar no cálculo e refaz o cálculo da aposentadoria na data que a pessoa se aposentou. Então, se a pessoa, às vezes, até tirou a carteira de trabalho antes, mas começou a trabalhar em 95, em 96, aí realmente ela não vai ter direito, porque não teria a vida toda para contar antes de 1994. E Paulo, Pedro Mazilo, nosso telespectador do Rio de Janeiro, mandou o seguinte: viúvas pensionistas podem pedir revisão da vida toda no valor da pensão? Nossa, pergunta excelente, Pedro. Podem sim. É pouco falado sobre isso. Não são só as aposentadorias que têm direito à revisão da vida toda, não. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a aposentadoria, a gente fala, né, no jurídico, nós falamos o benefício originário, a aposentadoria que deu origem a uma pensão por morte, a uma pensão para os filhos. Se a aposentadoria ou a pensão foi concedida neste período, pode ser que ela tenha direito à revisão da vida toda. Então, tem que verificar o que foi contribuído antes de 1994 e verificar também, uma dica muito importante, que eu até me lembrei, né, enquanto respondia, é verificar também se esse valor se prolonga no tempo, se projeta no tempo. Às vezes, eu vou fazer um cálculo de 2014. Aí, lá em 2014, houve sim uma diferença. Fiz o cálculo, olha, vai aumentar R$14, vai aumentar R$50. Só que na projeção do tempo, esse valor às vezes se perde, porque todo ano a aposentadoria é reajustada. Pode ser que chegue uma hora que o reajuste absorve a revisão. Tá vendo assim como não dá para chutar no escuro? Tem que fazer o cálculo, nem que seja para você saber. Olha, o risco é alto de ganhar, olha, o risco é alto de não ter valores a receber, mas que você saiba o que você está fazendo. São muitos detalhezinhos a serem levados em conta e só reforça a importância de ter esse amparo de um profissional para fazer da forma certa e não cair em cilado, como a gente já disse. E, Paulo, o que é o fator previdenciário? Como que ele afeta a revisão da vida toda? Afeta muito, né? O fator previdenciário era um coeficiente de cálculo que era jogado em todos os benefícios, principalmente nas aposentadorias, né? Ele até existe em outros benefícios, mas bem focado nas aposentadorias, que visava desestimular que a pessoa pedisse a aposentadoria muito jovem. Hoje em dia, a reforma da Previdência que foi feita em 2019, ela já fechou essa porta, porque a idade se tornou um requisito obrigatório. Antes não. Antes o fator previdenciário falava assim, você quer se aposentar com 50 anos? Você quer se aposentar com 53? Então você vai deixar um valor para o governo, digamos assim, que era o fator previdenciário. E interfere muito, porque quando você inclui todo o período de cálculo dessa pessoa e vai lá e busca essas contribuições anteriores a 1994, pode ser que o fator previdenciário mexa ali naquela média aritmética que a gente conversou. Faz uma média aritmética, tem divisor, então tem outros fatores que serão levados em consideração. Não mexe no cálculo do coeficiente do fator previdenciário, mas mexe no valor final. E um outro ponto que a gente ainda não analisou é se o INSS negar revisão. O que fazer, Paula? O INSS vai negar. Já vamos Esse costuma ser o... É a resposta. Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o INSS continua negando por vários motivos. Assim, primeiro, porque ele entende que a decisão foi injusta. Segundo, porque ele está ganhando tempo. Então, enquanto ele não revisa o benefício de ninguém, ele está ganhando tempo. E, recentemente, até ele pediu prazos e mais prazos, né? O ministro Alexandre de Moraes ficou até conhecido na televisão, porque estava sempre falando que o INSS já tinha esgotado todos os prazos para fazer os cálculos de, afinal,
Qual é o impacto financeiro da revisão da vida toda no INSS, que é um órgão nacional? Quantas pessoas podem ter esse direito? Quanto que isso vai custar para os cofres públicos? E o INSS não fez esse cálculo ainda. Então, a priori, ele vai negar. E aí a pessoa pode recorrer na justiça. E Paula, qual que é o valor máximo que a pessoa pode conseguir de reajuste com a revisão da vida toda? A pessoa pode alcançar até o teto da Previdência Social. É o teto na época da sua aposentadoria, sempre focando, né? Hoje, o teto da Previdência Social é R$ 7.500, R$ 7.507, se não me falha a memória. Mas o teto é reajustado também ano a ano. Como nós refazemos o cálculo na data da aposentadoria, então pode ser que o reajuste seja tão bom que alcance o teto da época. A mensagem também que a gente recebeu, Paula, é da Ciderley, de Juiz de Fora, e disse o seguinte: aposentei em setembro de 2021, mas já dava o tempo antes. Só que eles não colocaram na minha contagem e por isso fiquei, falou prejudicado, então é o Ciderley. Fiquei prejudicado, pois aposentei na lei atual e também tenho tempo antes de julho de 1994. Tenho direito de rever? Sim, é uma pergunta muito específica no SDLE. A gente não pode te dar uma resposta assim, categórica, porque eu não estou vendo nenhum documento, mas eu recomendo que sim, você procure ajuda especializada, de alguém da sua confiança, porque me parece que não é só a revisão da vida toda. Você teria até que avaliar se não era o caso de utilizar as regras anteriores à reforma da Previdência. Pode ser vantajoso para você também. E Paula, é possível entrar com a ação da revisão da vida toda, mesmo após a aposentadoria ter sido concedida? Sim, sempre após a aposentadoria ter sido concedida. A revisão da vida toda é uma revisão para o aposentado. Tanto é que a decisão do Supremo e a própria legislação foi bem, como eu vou dizer, foi bem maliciosa, né? Deixou muito claro que as aposentadorias concedidas já na regra da nova reforma da Previdência não estão sujeitas à revisão da vida toda. A outra situação que chegou pra gente é do Vladimir, de Ribeirão das Neves, e ele disse o seguinte: tenho 34 anos de contribuição e 57 anos de idade. Como sei se posso me aposentar? Então, assim, baseada nessas informações básicas, qual direcionamento a gente pode dar para o Vladimir? Não posso dar um direcionamento, Vladimir, porque eu preciso de mais informações. Não só eu, como qualquer colega que estivesse aqui prestando esses esclarecimentos. Levando em consideração idade e tempo de contribuição, é necessário fazer um planejamento previdenciário. Tem que verificar quanto tempo tem, se tem tempo especial, se tem tempo rural, que é pouco falado, mas às vezes é o tempo rural que salva uma aposentadoria. Então tem que verificar caso a caso. Qualquer resposta que eu der aqui, eu é que estaria sendo aventureira com o seu direito, Vladimir. E até uma pergunta boa, porque às vezes as pessoas se prendem realmente só ao tempo de contribuição e à idade, né? Pois é. Mas é algo que vai muito além. Sim. Muita coisa a ser levada em conta. Tá chegando mais pergunta aqui, o pessoal tá participando. E agora a pergunta é da Júlia, de Belo Horizonte. Ela pergunta o seguinte: onde consigo a base de cálculo previdenciário? E a pessoa que se aposentou há 20 anos e tinha o recebimento de mais 3 salários, pode ter valores a receber pela falta de reajustes anuais? É a pergunta de todo aposentado, não é? O reajuste, realmente, ele deixa muito a desejar. De fato, as pessoas se aposentam e fazem o cálculo com o salário mínimo. Só que o salário mínimo recebe reajustes anuais e às vezes até 2 vezes no ano, como está acontecendo agora nesse ano de 2023. E a aposentadoria não. Então, fatalmente, o reajuste do salário mínimo é maior do que a aposentadoria. E quando a pessoa faz essa analogia, aposentei com 3 salários, ela está fazendo a conta de 3 salários mínimos lá da época que ela se aposentou. Por exemplo, quando o Plano Real entrou em vigor, o salário mínimo no Brasil era R$ 70. Então, é claro que uma pessoa que se aposentou na época com R$ 700 ganhava 10 salários mínimos. Hoje, se ela ganhasse 10 salários mínimos, ela ganharia mais de R$ 10.000. Então, essa proporção não existe. Ela acaba sendo fomentada porque o salário mínimo é a nossa base de cálculo. Todo mundo faz a conta, né, olhando para o salário mínimo. Mas ela não tem essa relação direta com a aposentadoria, infelizmente. Aí a questão dos 20 anos vai voltar para a questão dos 10 anos que a gente conversou. Passou do prazo? Sim. Se olhar a decisão do STF de maneira fria e crua, passou do prazo.
Mas eu acho que se ela quiser fazer o cálculo, ela encontra o período base de cálculo na carta de concessão da aposentadoria dela. Ali ela consegue verificar se utilizou antes de 1994 ou não. E se ela tem, né, contribuições anteriores a 1994. Chegou uma outra dúvida pra gente, não sei se é Clayton ou Cleiton, então avisa pra gente. De qualquer forma, nosso telespectador de Sorocaba disse o seguinte: perdi meu direito de aposentadoria em 2019, faltaram 5 meses para 25 anos de contribuição com... Realmente tem que avaliar se tem uma outra regrinha de aposentadoria que pode te atender e ficar na expectativa de olho nessa ação no Supremo e também, por que não dizer, né, de olho também nos nossos congressistas, porque não existe nenhuma legislação imutável. Então, houve a reforma da Previdência, prejudicou a aposentadoria especial, por que não pedir ao seu deputado, à pessoa que está ali na Câmara, para voltar e fazer um projeto de lei que volte ao cálculo da aposentadoria especial como era antes da reforma? Aí o pessoal realmente está aproveitando para tirar dúvidas sobre a aposentadoria, porque o Luciano de Juiz de Fora perguntou o seguinte: tenho 24 anos de carteira sem insalubridade e agora estou trabalhando com insalubridade. Vai me ajudar a me aposentar mais rápido? Tem tudo a ver com a pergunta do Cleiton de Sorocaba, não é? De fato, hoje, neste momento, a aposentadoria especial não acabou. Ela ainda existe, só que da forma que ela está legislada hoje, ela é prejudicial para o funcionário. Então, ela deixou de ser protetiva para ser prejudicial. Ajuda? Ajuda, mas às vezes você vai preencher uma outra regra de aposentadoria antes da aposentadoria especial. Paula, a gente recebeu a mensagem também do Manuel Denezini e ele disse o seguinte: primeiramente, parabéns à iniciativa da emissora e à doutora Paula pela excelente explanação e obrigada a você também, Manuel, por essa mensagem. Ele disse o seguinte: gostaria de saber se a revisão é aplicada a todos os benefícios, como invalidez, aposentadoria especial, aposentadoria por tempo de serviço, por idade, a lista é longa. Olha, pode até ser que tenha um homônimo, mas eu acho que é um amigo muito querido que mandou essa mensagem aí. Que coisa boa. Muito obrigada. Olha, é para todos os benefícios, todas as aposentadorias, auxílios, auxílio doença, auxílio acidente, pensão por morte, todos os benefícios concedidos nesse intervalo de 1999 até novembro de 2019, atentando para essa questão dos prazos, 10 anos, direito adquirido, aí tem que estudar caso a caso, como a Mari falou muito bem, são muitos requisitos, então não tem jeito, precisa às vezes mesmo de um apoio de alguém que domine a área. Ó, nossa próxima pergunta é do Franquesmar de Oliveira, de Ouro Preto. E ele pergunta o seguinte: primeiro falou bom dia, sou fã do programa, a gente agradece o carinho e pergunta: o meu pai aposentou em 1988 com 3,5 salários e hoje recebe 2 salários. Tem como requerer a revisão? Nossa, 1988. Uma pergunta bem interessante porque ela é da época da nossa Constituição. Não é? Então, talvez não é a revisão da vida toda, certamente, mas tem outras revisões, né? Pouca gente sabe que a nossa Constituição é de 5 de outubro de 1988 e a nossa lei previdenciária é de 24 de abril de 1991. Nesse intervalo, o Brasil não tinha legislação previdenciária que se adequasse à nova Constituição. Então, pode ser que tenha, sim, uma revisão que abranja aí o seu pai. E, Paula, em meio a tantas observações, né, e tantas informações, alguma dica ainda ficou assim por falar e que seja importante nesse processo todo de revisão? Não, eu acho que nós conseguimos, assim, esgotar bastante o tema da revisão da vida toda. Eu sempre acho que a dica importante é procure informação. Não é? Ontem, por exemplo, eu me deparei com uma pessoa que não sabia que tinha que contribuir para o INSS. Ela nunca pagou INSS na vida e ela já tem 38 anos. E isso foi aqui em Juiz de Fora. Nós não estamos falando de um interiorzão do Brasil, né? Então, às vezes a gente acha que a informação está tão acessível que todo mundo já sabe de tudo. Não sabe, né? Procure informação, procure saber qual foi a regra aplicada no seu benefício. Às vezes você procura a revisão da vida toda, tem uma outra revisão que te atende. Então, sempre verificar e, assim, confiar no profissional que você escolheu, da sua confiança, não cair em golpes. Alguém te ligou oferecendo algo, vendendo facilidades, o INSS não liga para ninguém.
fica sempre essa dica. O INSS não liga, não oferece dinheiro. Procure informação com gente de confiança. Paula, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Mais uma vez, é sempre um prazer te receber aqui, porque é sempre muito esclarecedor. E esse é um assunto que dá pano para manga. A gente já até abordou aqui no programa outras vezes. Inclusive, o pessoal de casa também pode procurar no canal do YouTube para rever as outras entrevistas da Paula sobre esse assunto e outros assuntos, né? Que também. Paula é figurinha carimbada aqui no nosso programa. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns à TV Diversa, Manhã Diversa, pelos esclarecimentos, né? Isso fica para a posteridade. A pessoa pode, às vezes, indicar para alguém que enquadra o caso dela. Obrigada, viu, Paula? E volte sempre. Obrigada.